Fala pessoal, tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Gleison Lima, aqui do Dedicação Delta, e hoje nós vamos conversar brevemente sobre um julgado muito importante do STJ tratando do crime de latrocínio. Antes, porém, se você ainda não nos segue, clique aqui para nos seguir, acione também o sininho de notificações para que você, sempre que tiver um videozinho novo no YouTube do Dedicação Delta, você possa estar tendo acesso a ele mais rapidamente. Portanto, para fortalecer o nosso canal, precisamos que vocês estejam com a gente o tempo todo. Gente, hoje o tema muito importante, cabível aqui, um tema dinâmico e sem mais delongas, porque eu sei o tempo de vocês também. A gente vai trabalhar com um tema de um julgado do STJ que está no informativo de número 777. Informativos é sempre muito importante estar dando uma lida neles para saber o que está tratando, como é que a corte está vendo determinado tipo de assunto. E o que decidiu o STJ na ocasião foi o seguinte: a existência de uma doença cardíaca de que padecia a vítima configura-se como uma concausa pré-existente relativamente independente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Vamos lá, nós vamos destrinchar esse novelo. Não sendo possível afastar o resultado mais grave, morte, por consequência, a imputação do crime de latrocínio. Volta para mim aqui, gente, olha só a situação importante. Primeiro, lembrar, o latrocínio é um crime de roubo em que tem como resultado ali a morte da pessoa. Essa morte da pessoa num crime de latrocínio, ela pode existir tanto em decorrência da conduta dolosa, o sujeito vai ali e quer roubar uma pessoa e também quer matar essa pessoa, quanto também de uma conduta culposa, ou seja, o sujeito vai ali roubar de uma outra pessoa e a morte decorre da culpa, desde que advenha desta violência aí. Portanto, o que aconteceu no caso concreto, que foi considerado pelo STJ, é que a pessoa que foi vítima do crime de roubo, nessa condição que a gente vai chamar de latrocínio, que é um roubo qualificado do artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º, nós teremos ali que se essa pessoa vítima tinha uma doença cardíaca e que essa doença cardíaca é uma concausa pré-existente, portanto, estava antes da ocorrência do crime, essa causa pré-existente, ela não vai ser independente. Ela vai ser considerada como relativamente independente. E por essa razão, não posso afastar a responsabilidade desse sujeito pelo crime de latrocínio. Ou seja, o cara chegou lá, foi assaltar uma pessoa, houve uma morte em decorrência dessa doença cardíaca, a pessoa sofreu uma violência ali e a doença cardíaca deu aquela parada nela, ou seja, turbinou aquela parada nela cardíaca e ela acabou falecendo em decorrência dessa violência que foi praticada contra essa vítima. Nessa situação específica, decidiu o STJ que isso, o fato dela ter uma doença cardíaca pré-existente, isso não tem o condão de afastar o crime de latrocínio. Ali sim ainda subsiste o crime de latrocínio. Portanto, neste crime de latrocínio, em que se pretendia desclassificação do delito, não vai ter cabimento. Essa alegação de que não tinha dolo não vai subsistir, porque o latrocínio ele pode advir também de uma culpa, portanto, pode vir de um dolo ou pode advir de uma culpa. São crimes qualificados pelo resultado. Uma das modalidades é préter-dolosa, tá? Mas o crime de latrocínio ele pode ser resultado de um dolo ou ser resultado de uma culpa. Esse resultado agravador pode ser imputado também, portanto, a título de culpa. Ah, mas a vítima, ela morreu por infarto do miocárdio. Ela tinha uma doença cardíaca pré-existente. Isso não afasta a situação do crime de latrocínio, tá certo? Essa concausa, portanto, é uma concausa pré-existente que não é independente, ela é só relativamente independente, não afasta, portanto, a vinculação entre a conduta e o resultado, chamado aqui pela gente de nexo causal. Veja só, pessoal, vou trazer a imagem um pouco para baixo aqui para não atrapalhar a leitura. A controvérsia doutrinária existe em relação à classificação do crime de latrocínio, está aqui no artigo 157, inciso 2º do Código Penal, se ele é préter-doloso ou não. A par dessa discussão, vamos lembrar que para a gente imputar esse resultado mais grave
ao agente, porque não é só um simples crime de roubo, em que subtrai o patrimônio da vítima mediante violência ou grave ameaça, aqui, a morte que foi causada pela conduta, ela pode ser sim culposa, de natureza culposa, não exigindo, portanto, somente este comportamento doloso. Nesse sentido, vamos lembrar, e voltando à parte geral do nosso Código Penal, artigo 13, que considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Aqui nós estamos diante da teoria da equivalência dos antecedentes causais, conhecida como teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual o resultado não teria acontecido naquele caso concreto. Vamos lembrar aqui que causas absolutamente independentes, elas vão excluir a imputação do resultado gravoso, o que não é a situação aqui. O que tentava a defesa era falar, essa situação que a pessoa tinha ali de um problema cardíaco pré-existente, ela seria uma causa completamente independente, ela cortaria o nexo causal. Portanto, esse sujeito, em tese, não responderia pelo crime de latrocínio. Veio o STJ e falou nesse julgado, não é assim que funciona. Essa causa pré-existente, ela não é absolutamente independente, ela é relativamente independente. Portanto, é possível imputar o resultado gravoso àquele que o cometeu. E mais, trazendo aqui para baixo novamente, o parágrafo 1º do artigo 13, ele vai dizer da ideia de rompimento do nexo causal. Ele diz aqui, olha, o agente só responde pelos atos já praticados, mas numa situação que não é previamente, fala superveniente, relativamente independente. Ou seja, nós estamos falando que vai ter cabimento essa concausa, além de relativamente independente, se ela for superveniente à ação do agente. Pessoal, lembra daquele exemplo da ambulância? Vamos supor, a pessoa deu 2 tiros na outra aqui. A pessoa não morreu na hora, foi socorrido por uma ambulância, a ambulância vai lá e capota. E a pessoa morre em decorrência do acidente. Essa concausa superveniente, portanto, foi depois relativamente independente. Por que é relativamente independente? Porque a pessoa não estaria na ambulância se não tivesse tomado os tiros, né? Mas neste caso de uma superveniente relativamente independente, o agente vai responder só pelos atos já praticados. Quais foram os atos já praticados? Uma tentativa de homicídio. Voltemos aqui para o latrocínio. No caso do latrocínio, essa doença pré-existente que a pessoa tinha, ela é uma doença pré-existente relativamente independente. Portanto, vai ser sim o sujeito acusado do crime de latrocínio. Aqui nesse caso trazido, na situação concreta, se a concausa relativamente independente for pré-existente ou concomitante à ação do agente, não temos a exclusão do nexo de causalidade. Para a gente pensar aqui, gente, nós temos uma concausa que pode ser pré-existente, concomitante ou superveniente. A concausa ela pode ser independente, rompe o nexo. Mas se ela for relativamente independente, se ela for pré-existente ou concomitante, vai responder. Se ela for superveniente, que por si só deu causa ao resultado, no caso da ambulância, aí que o sujeito só responde pelos atos até então praticados. Fechou? O laudo do caso concreto, ele consignou o seguinte, olha, o mais importante aqui, pode ter sido ajudado pelo estresse sofrido na data do óbito, pois há sinais de violência e tortura encontrados no exame. Portanto, o sujeito praticou uma violência e tortura contra a vítima. Em tese, essa violência e tortura contra a vítima para a prática do crime de roubo, em tese, numa vítima comum que não tivesse esse problema no coração, a pessoa possivelmente não morreria. Mas o fato dela ter morrido, mas ela morreu porque ela tinha aquele problema no coração misturado aí junto com essa violência e tortura, entendeu? O STJ, para mim, com muita razão, de que neste caso específico, o sujeito vai sim responder pelo crime de latrocínio. Avançando aqui, lembrando que a doença cardíaca, no caso, é uma causa pré-existente relativamente independente, não havendo como afastar o resultado mais grave, que é a morte, e, por consequência, deve-se imputar o crime de latrocínio a esse sujeito. E mais aqui, ó, vamos lembrar que nem mesmo se a gente estivesse aplicando a famosa teoria da imputação objetiva, conduziria a outra conclusão. Veja só, para a teoria da imputação objetiva, o resultado de uma conduta humana somente pode ser objetivamente imputado a alguém, a seu autor, né?
quando tenha criado um risco a um bem jurídico protegido pela lei, né? E aí esse risco tenha se concretizado no resultado. Ele criou um risco a partir do momento em que ele realizou aquela ação típica. E essa ação típica que foi subtrair para si ou para outra, e coisa ali é móvel, e para isso valeu-se de violência, de tortura, ele gerou o risco da ocorrência daquele resultado, ainda que essa pessoa tivesse esse problema no coração, problema cardíaco. Portanto, nessa decisão constante no informativo de número 777, que foi prolatada pela sexta turma do STJ, lembremos, quinta e sexta turma são de natureza penal, processual penal, legislação penal especial, as duas formam a terceira sessão, e ali que a gente avalia, nesse informativo 777, mandou bem o STJ aí trabalhando a hipótese de crime de latrocínio, teorias, inclusive mencionou a própria teoria da imputação objetiva. É com essa dica que a gente fica com vocês por aqui, desejando excelentes estudos, façam pontuações específicas, sigam-nos em nosso canal e acione o sininho de notificações, porque sempre teremos aqui vídeos modernos, atualizados, para focar você no concurso ou nos concursos das carreiras policiais. Grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.